Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será a Primeira Guerra Mundial. Então, pegue aí a sua caneta, pegue o seu papel, faça as suas anotações para que você venha aproveitar melhor todas as informações que eu irei passar hoje. O período que antecede a Primeira Guerra Mundial, os historiadores, os pesquisadores, eles denominam de Belle Époque. A Belle Époque é o período que vem antes da Guerra Mundial. Né? É um período que se caracteriza por uma grande tranquilidade, uma grande felicidade das pessoas. As pessoas estavam tranquilas, as pessoas estavam felizes, tudo estava bem, né? Havia desenvolvimento para todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? Só as classes mais elevadas da sociedade, né? Mas havia um sentimento de tranquilidade, de, de felicidade, ok? Se você observar, por exemplo, a arte que era produzida naquela época, principalmente ali uh, as pinturas, os quadros, você pode assimilar um pouco desse sentimento, né? Se você olhar, por exemplo, aqui este quadro, né, que é de um artista francês chamado Renoir, né? E o nome desse quadro é O Almoço dos Barqueiros, né? Esse pintor, o Renoir, ele tinha como hábito pintar situações do dia a dia, né? Situações do cotidiano que ele via lá. Né? Ele foi um pintor, né, que viveu nesse período da Belle Époque. Né? E se você observar, prestar atenção nos personagens do quadro, você repara no rosto, né, uma felicidade, uma expressão de tranquilidade, né? As pessoas despreocupadas ali, né? Em plena segunda-feira, em plena terça-feira, né? As pessoas estavam ali tranquilas, sossegadas, né? Então esse era o sentimento que havia naquela época na Europa, principalmente na França e na Inglaterra. É a Belle Époque, a Bela Época, né? Praticamente todos os dias era um grande final de semana, né? Então as pessoas viviam dessa forma aí, né, tranquilas. Aqui um outro quadro do mesmo autor, as pessoas passeando tranquilamente, observando a paisagem, né, sem preocupação, não tinha horário para levantar da cama, não tinha horário para voltar para casa, não tinha horário para trabalhar. Então era uma grande tranquilidade, né, uma grande paz que havia na Europa naquele momento, ok? A Belle Époque. Só que com o tempo, com o passar dos anos, essa grande tranquilidade ela foi terminando, ela foi acabando. E foi acabando por quê? Ali para o fim do século XIX, por causa dos conflitos colonialistas. Você viu lá na aula de neocolonialismo como as nações elas foram se industrializando, se tornando grandes potências industriais, né? Elas começaram a buscar outras regiões para poder dominar, né? Para poder ali ter a sua matéria-prima, ter o seu mercado consumidor, tá? E muitas dessas potências colonialistas, elas começaram a brigar, começaram a entrar em conflito umas com as outras, né? França brigando com Rússia, Rússia brigando com a Alemanha, a Alemanha disputando territórios com a Inglaterra, com a Itália, né? Então essas disputas colonialistas foi, foram removendo aquela tranquilidade da Belle Époque. As pessoas começaram a ficar tensas. Por quê? Porque era cada vez mais evidente que uma guerra poderia acontecer. Né? Uma guerra estava a caminho. As nações elas começaram a se armar, elas começaram a fabricar armas, a comprar armas,
né, porque a guerra se tornava cada vez mais evidente. Né? Havia lá o Guilherme II, que era imperador da Alemanha, ele possuía lá um tipo de política altamente agressiva, né, de expansionista, de querer ganhar territórios, de disputar colônias com outras potências, né? E isso já estava começando a incomodar a Inglaterra, né? Então todo esse clima, né, começou a remover esse sentimento de tranquilidade das pessoas. E as pessoas começaram a ficar cada vez mais tensas por essa possível guerra que poderia acontecer. Tá? E aí a Alemanha, quando se tornou evidente que uma guerra estava a caminho, então a Alemanha ela foi logo se preparando, né? Ela foi a primeira a começar a se preparar para uma possível guerra ali. Né? Ela se juntou com outros países, se juntou ali com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, né? E formaram uma aliança militar. Formaram a Tríplice Aliança. O que foi a Tríplice Aliança? Foi uma aliança militar entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Como é que funcionava isso? Se a Alemanha entrasse em guerra, então o Império Austro-Húngaro e a Itália tinha que ajudar. Se o Império Austro-Húngaro entrasse em guerra, a Alemanha e a Itália tinha que também auxiliar. Tá? E se a Itália entrasse em guerra, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro tinham que auxiliar. Então esse era o acordo firmado entre essas três nações da Tríplice Aliança. Quando outros países viram isso, eles começaram a ficar preocupados, né? Principalmente a Inglaterra. Olhou para aquilo lá e falou: esses caras aí estão tramando alguma coisa. Formaram uma aliança ali, formaram um grupo, né? Estão tramando algo, então nós também temos que nos preparar. Vamos também formar a nossa aliança. Então a Inglaterra, ela se uniu com a Rússia e se uniu com a França para formar o grupo da Tríplice Entente. Tá? E essa aliança militar aqui entre eles funcionava do mesmo jeito que a outra lá, né? Se a Inglaterra entrasse em guerra, então a Rússia e a França tinham que ajudar. Mas se a Rússia entrar em guerra, então a Inglaterra e a França auxiliam, ajudam, né? E se a França entrar em guerra, a Inglaterra e a Rússia têm que ajudar, ok? Então essa era a Tríplice Entente. Né? Você repare aqui que o cerco já estava todo armado para começar uma guerra. Nessa altura aqui, todo mundo sabia que a guerra era inevitável. Né? E só estava faltando acontecer alguma coisa ali, algum acontecimento, né, que servisse de desculpa para o primeiro ataque. Né? E essa coisa aconteceu. Em 1914, o Francisco Ferdinando, que era príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele era príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele achou que talvez fosse uma boa ideia fazer uma visita, fazer um passeio em carro aberto no meio de um povo lá que não gostava dele, lá na Bósnia, né? Lá em Sarajevo, a capital da Bósnia. Então ele estava lá fazendo o seu passeio. Né? Está aqui o Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele estava lá junto com a esposa dele, a Sofia, passeando lá num carro, né? Quando de repente chegou um sérvio e descarregou uma pistola em cima do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, matou ele e a esposa dele. Tá? E aí gerou uma confusão tremenda. Aqui as roupas que ele usava no dia, né, hoje está exposto ali no museu. Aqui o carro também, que ele usava no dia, também está exposto ali no museu. Mas isso gerou uma tremenda confusão. O Império Austro-Húngaro culpou a Sérvia, né, porque o assassino lá era sérvio, né? Então ele culpou a Sérvia pela morte do Império Austro-Húngaro. Falaram o quê? Vocês mataram o nosso príncipe herdeiro,
Não, então agora é guerra. O Império Austro-Húngaro declarou guerra com a Sérvia, invadiu a Sérvia. O problema é que o Império Austro-Húngaro pertencia à Tríplice Aliança. Né? Então, se ele entra em guerra, ele empurra, né, a Alemanha e a Itália junto para a guerra, né, pelo acordo que era feito ali da Tríplice Aliança. Né? E aí, quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia era muito amiga da Rússia. Né? E quando há essa invasão, a Rússia quis ajudar, né? Entrou na guerra também, só que a Rússia pertencia à Tríplice Entente. Se a Rússia entra em guerra, então ela também empurra a Inglaterra e a França junto. E aí pronto, começou toda a confusão. Okay? A princípio, essa guerra ela ficou só aqui no meio, né, entre os países europeus. Mas com o tempo, outras nações foram entrando, foram se envolvendo. Tá? Por quê? Porque tinha aquela nação, por exemplo, que tinha investimentos na Alemanha, que tinha negócios na Alemanha. O que ela pensava? Olha, se a Alemanha perder a guerra, eu vou perder os meus investimentos, vou perder o meu dinheiro. Então, eu tenho que apoiar a Alemanha, né? Tenho que ajudar ela a ganhar a guerra, porque senão eu vou ficar com prejuízo. Então, ela se envolvia na guerra para poder salvar os seus lucros. Né? E isso aconteceu muito. Né? E aos poucos, outras nações foram se envolvendo até que ganhou proporções mundiais. Até o Brasil acabou entrando na dança no finalzinho, lá mais para o finalzinho da guerra, em 1917, o Brasil também acabou participando dessa guerra aí. Não fez muita coisa, né, porque a guerra já estava no final, mas o Brasil também entrou, bem como também os Estados Unidos acabaram entrando nessa guerra, né, e outros países também, o Japão também entrou na guerra do lado aqui da Tríplice Entente, porque ela estava interessada lá nos territórios que pertenciam à Alemanha, né, então ela também quis entrar, e aí essa guerra ela foi tendo novos integrantes, né, até que ganhou proporções mundiais e se tornou o que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Okay? Essa guerra ela teve as suas fases, né? São três principais fases, né, da guerra. A primeira fase nós chamamos de Guerra de Movimentos. A Guerra de Movimentos foi o período da guerra em que as tropas estavam avançando, tentando ganhar posições. Elas avançavam para poder conquistar territórios. Né? E aí, quando os exércitos ficaram frente a frente, isso aconteceu mais ou menos ali na divisa com a França, né? Então, essas tropas estacionaram, né? Cavaram um buraco no chão, né? Que se chama trincheiras, né? E aí começou uma nova fase da guerra, que foi a Guerra de Trincheiras. As trincheiras eram esses buracos que eram cavados, né? E os exércitos ficavam ali dentro para se proteger. Né? Foi o período mais grande da guerra. Né? O maior período da guerra foi a Guerra de Trincheiras, né? E foi onde também a fase mais violenta da guerra, onde mais gente acabou morrendo, né? Foi a Guerra de Trincheiras. E durante esse período da Guerra de Trincheiras, houveram alguns acontecimentos ali, né? A Itália, ela abandonou aqui a Tríplice Aliança, mudou de lado, foi para a Tríplice Entente, porque a Inglaterra chegou, ofereceu algumas vantagens lá para a Itália, ofereceu algumas terras, a Itália achou interessante e mudou de lado. Tá? Foi também durante a Guerra de Trincheiras, o período da Guerra de Trincheiras, que a Rússia abandonou a guerra. A Rússia passou ali por um problema interno, derrubaram o governante da Rússia, lá o czar, né? E por causa disso ela acabou se retirando da guerra. Né? O Império Austro-Húngaro também pediu arrego, pediu pinico, saiu da guerra. Né? O Império Austro-Húngaro ficou totalmente acabado, arrasado por causa da guerra, não tinha mais condição de continuar e acabou também abandonando a guerra. Acabou que a Alemanha ficou praticamente sozinha na guerra. Né? E quando a Alemanha se viu sozinha, então ela foi para tudo ou nada. Né?
Então ela saiu das trincheiras e foi lá para o ataque, né? Isso deu origem à última fase da guerra, que foi a nova guerra de movimentos. A nova guerra de movimentos, né, quando a Alemanha, né, ela tentou fazer o seu ataque, né, e na verdade, mesmo sozinha, a Alemanha por pouco quase não ganha a guerra. Né? Por pouco a Alemanha quase não ganha a guerra. Só perdeu porque no último momento ali os Estados Unidos entraram para a guerra, né? Eles forneciam armas, eles forneciam suprimentos, eles mandavam tropas, né? E graças a essa ajuda dos Estados Unidos, a Alemanha foi derrotada. Né? A Alemanha ela acabou reconhecendo lá sua derrota, né? Se rendeu, ok? Depois disso, houve lá o Tratado de Versalhes. No final da guerra, 1918, né, a guerra durou de 1914, né, que foi quando morreu lá o Francisco Ferdinando, né, e acabou em 1918 com a rendição da Alemanha. Né. Então, depois disso, eles fizeram lá o Tratado de Versalhes. Né, os líderes das nações vencedoras se reuniram, né, e fizeram lá um documento. Né, essa aqui é a capa do documento, né, é o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha ela foi reconhecida como a única culpada pela guerra, né, e como única culpada pela guerra, a Alemanha tinha que reparar os prejuízos, né, todos os prejuízos causados ali pelas nações, né, a Alemanha teria que pagar. Né? A Alemanha também foi obrigada a ceder parte do seu território. As colônias que ela tinha, a Alemanha perdeu todas, né? Teve que ceder para as nações vencedoras. Né? E além disso, houve também muitas punições militares. A Alemanha foi obrigada a diminuir o seu exército, tá? Ela teve que reduzir a quantidade de soldados no seu exército. Ela não podia mais fabricar armas, ela não podia mais comprar armas, não podia mais fazer exercícios militares, né? E a Alemanha engoliu isso a seco, né? A Alemanha ela teve que engolir isso, né? E ela nunca se conformou, na verdade, com esse Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes se tornou, depois, mais para frente, vocês vão ver isso, se tornou um dos motivos da Segunda Guerra Mundial. Né? A Itália também saiu dessa reunião muito desgostosa, né? Porque tudo aquilo que foi prometido para a Itália nada foi cumprido, né? Então a Alemanha também saiu aí muito contrariada dessa reunião, a Itália, né? E isso também gerou aí muita tensão, que acabou depois gerando a Segunda Guerra Mundial, ok? E algumas curiosidades que eu trouxe aqui para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse aqui, por exemplo, é um grande herói da Primeira Guerra, um alemão chamado Manfred von Richthofen, que tinha um apelido de Barão Vermelho. Ele foi um grande herói da Primeira Guerra, ele era aviador, né? E se tornou famosíssimo ali no mundo inteiro como um grande herói da Primeira Guerra Mundial, considerado um as da aviação. O que é um as da aviação? Para ser considerado um as da aviação, ele tem que derrubar pelo menos 5 aviões inimigos. Durante toda a guerra, a sua participação na guerra, o Manfred von Richthofen derrubou mais de 60 inimigos. Né? Então, por isso, ele ficou muito famoso, ganhou o apelido de Barão Vermelho, porque ele pilotava um avião aqui parecido com esse, né? E se tornou famosíssimo, muito respeitado na Alemanha e também muito respeitado até pelos inimigos. Até os inimigos admiravam ele, porque ele é realmente um fenômeno daquela época, né? E quando ele foi derrotado, quando finalmente derrubaram ele e acabou morrendo em combate, né, até os inimigos prestaram homenagem a ele, né, fizeram lá uma cerimônia em homenagem a ele, né, e ele se tornou famosíssimo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil ganhou até nome de banda de rock, né, em homenagem a ele.
E é interessante também a gente falar sobre as armas da Primeira Guerra Mundial. Muitas armas elas foram criadas especialmente para a Primeira Guerra Mundial e muitas foram aperfeiçoadas também especialmente para ser usada durante essa Primeira Grande Guerra, né? Como, por exemplo, aqui o terrível gás mostarda, que é um gás altamente tóxico, que foi a primeira vez que foi usado, foi na Primeira Guerra Mundial e foi o primeiro tipo de arma biológica a ser utilizado numa guerra, foi na Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda, que era um gás venenoso. Tá? Ele não era feito de mostarda não, tá? Chamava-se gás mostarda porque era um gás de uma coloração amarelada que lembrava a cor da mostarda. Então era um gás venenoso, se entrasse em contato com a pele, causava queimaduras terríveis, né? Causava bolhas, como essas que você pode ver aqui na imagem, né? Se entrasse em contato com os olhos, cegava a pessoa, né? E se a pessoa inalasse esse gás, causava muitos problemas internos ali, problemas no pulmão, no coração, a pessoa acabava morrendo. Né? Então as pessoas tinham que usar essas máscaras aqui e uma proteção especial, uma roupa especial, que era para se proteger contra o gás mostarda. Okay? Esse tipo de veículo também foi bastante utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, né? Os primeiros tipos de tanque de guerra, né? Um veículo com uma arma aqui em cima, né? Um tipo de metralhadora, né? Foi bastante usado. A pistola automática ela foi aperfeiçoada para ser usada na Primeira Guerra Mundial, ela foi bastante utilizada. Aqui um tipo de canhão que era levado ali numa espécie de carroça, né, foi bastante utilizada no começo da guerra. Okay? A metralhadora também foi bastante utilizada, mais para o finalzinho da guerra, mas ela também foi bastante usada ali para proteger as trincheiras. A boa e velha espingarda também foi bastante utilizada pelos snipers. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira a utilizar a ter a figura dos snipers, né? Que é o sniper? Enquanto a guerra rola ali no centro, né? O sniper ele fica mais afastado ali, só atirando nos inimigos de longe. Né? Então ele utilizava essas espingardas aqui, esse armamento. A Primeira Guerra Mundial também foi a primeira a utilizar aviões na guerra. Foi aí que veio a fama do Barão Vermelho, né? O submarino, né, também foi bastante utilizado na Primeira Guerra Mundial, né, principalmente pela Alemanha. Os submarinos alemães foram temidos, né, porque eles lutavam embaixo da água, né, e soltavam torpedos, soltavam bombas nos navios, afundavam os navios. Né, então foi bastante utilizado e bastante temido, né, uma dor de cabeça aí para os inimigos. Isso aqui é a baioneta, que foi bastante também utilizada na Primeira Guerra Mundial. Era uma arma que poderia ser usada tanto como arma de fogo como arma branca para o combate corpo a corpo. Né? Aqui soldados da Primeira Guerra Mundial posando para uma foto dentro de uma trincheira, carregando lá as suas baionetas, alguns deles ali com a máscara para se proteger contra o gás mostarda. A granada também foi bastante utilizada. A granada de mão, com esse bastão aqui, né, que tinha a bomba na ponta, que você jogava no inimigo. Né, e depois, mais para o finalzinho da guerra, essa granada ela foi aperfeiçoada e virou a granada de bolso, naquelas que você tira o pino para jogar a bomba. O terrível lança-chamas também, uma outra arma perigosíssima, né, que até quem usava tinha medo dela, né, porque era uma arma que facilmente poderia se voltar contra você mesmo se você não soubesse usar. Né, o lança-chamas. Né, e além disso, tinha esse tanque de combustível aqui que se levasse um tiro ali, a pessoa virava churrasquinho na hora. Né?
E se você quer saber mais sobre essa guerra, eu indico para vocês um filme, O Cavalo de Guerra. Se você, como eu, é um cinéfilo, é um viciado em filmes, é um admirador do cinema, assim como eu sou, né? Assista ao filme Cavalo de Guerra, que é um filme muito bom, que a história do filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial e é muito legal, é dirigido pelo Steven Spielberg. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se você prefere a literatura, se você gosta de um bom livro, assim como eu também gosto de livros, né? Eu indico para você esse livro aqui, O Nada de Novo no Front, né, cuja história do livro se passa também durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi escrito pelo Eric Maria Remarque. Né? Esse escritor, ele mesmo foi um combatente da Primeira Guerra Mundial, lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele pegou essas experiências que ele teve e ele escreveu esse romance aqui, né, que se passa durante a Primeira Grande Guerra. Né? Também tem um filme dele, né, mas o livro é bem melhor, né? Como sempre. Aproveite que a cidade Juína está aí com delivery de livros, né? Você pede lá livros pelo aplicativo, as pessoas vão entregar na sua casa, olha só que chique. Aproveite isso aí, peça, né? Procure ver esse livro aí, tenho certeza que você vai gostar, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.